Muito bom dia a todos e a todas. Vamos dar continuidade à nossa reunião, neste momento com uma outra audição, a quem eu aproveito desde já para cumprimentar e agradecer o convite, a anuência ao nosso convite, de estarem cá para falarmos sobre o aterro da Azambuja. O Sr. Presidente da Câmara da Azambuja, Luís Manuel Abreu de Sousa, e o Sr. Vereador da Câmara da Azambuja, Silvino José da Silva Lúcio. Muito gosto e é um prazer tê-los cá para prestarem as declarações que muito bem entender e discutirmos e debatermos esta questão tão importante, nomeadamente para o vosso Conselho. Dar uma explicação inicial sobre o modo de funcionamento desta audição. Ela será composta por uma intervenção inicial do partido requerente, do grupo parlamentar requerente desta mesma audição, que foi o Bloco de Esquerda, sendo que também registro que houve digamos, um requerimento oral pela parte do PSD e pela parte do Partido Socialista, que nós, ao momento, eu entendo assim, dado que não foi feito o requerimento, sob um ponto de vista, digamos, formal, fica feito este registro de que também foram requeridos pelo Partido Socialista e pelo PSD, mas como foi um processo oral, portanto, tem a palavra nesta fase inicial da apresentação do requerimento o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Depois seguir-se-á um período de 10 minutos do Sr. Presidente, ou do Sr. Vereador, como bem entender, da explicação sobre a situação, e de seguida teremos uma ronda de intervenções dos diferentes grupos parlamentares, sendo que cada grupo parlamentar tem um tempo estabelecido de 3 minutos para fazer as questões que muito bem entender, e a deputada não inscrita terá 2 minutos. No final, o Sr. Presidente da Câmara Municipal da Azambuja terá 10 minutos para uma resposta global àquilo que possam ser as questões apresentadas por cada grupo parlamentar. Está entendido o modo de funcionamento? Podemos começar. Creio que estão os deputados que da videoconferência via Skype estão todos já preparados para nos ouvir e acompanhar, e por isso passo a palavra ao Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, Nelson Peralta, para fazer a apresentação do requerimento. Faz favor, Sr. Deputado. Sr. Presidente, Sr. Presidente da Câmara e Sr. Vereador, o Bloco de Esquerda já esteve na Azambuja, todos os dias está, mas fez também uma audição com a população na Azambuja, onde eu próprio também fui, e onde podemos ouvir as queixas da população, nomeadamente relativamente a maus cheiros, às aves que invadem o aterro, às preocupações com as linhas de água e também às preocupações com resíduos perigosos, nomeadamente a deposição de amianto. Aliás, o Sr. Presidente também esteve presente nessa audição. O Bloco de Esquerda tentou também visitar o próprio aterro, fez um pedido à entidade gestora, mas como é privada, negou esse pedido, de forma simpática, mas negou o pedido, dizendo que teríamos que pedir esclarecimentos à APA e à CCDR, o que mostra muito bem como as empresas privadas que gerem um bem público e um serviço público têm um enorme problema de transparência e de relação com a democracia e que é, portanto, um problema enorme neste momento. Aquilo que nós queríamos perguntar ao Sr. Presidente é a evolução do aterro da Azambuja. O Governo anunciou a proibição quase total da importação de resíduos. Queríamos saber se isso se repercutiu no aterro de Azambuja, ou se têm conhecimento que continuam a depositar resíduos importados. Queríamos perguntar o que é que aconteceu com os resíduos de amianto, porque o Governo, num primeiro momento, disse que a deposição, como estava a ser feita, junto de material biodegradável e esmagados, não havia problema, mas depois a CCDR, por orientação do Ministério do Ambiente, informou que já não era possível fazer esse depósito assim. Como é que está a ser feito o depósito de amianto? Se tem essa informação, e se tem informação sobre as auditorias que o Ministério do Ambiente anunciou para vários aterros, para verificar se estão ou não em conformidade, nomeadamente ambiental e de respeito com a saúde pública. Dizer que ainda hoje, nesta mesma reunião, irá ser debatido uma proposta do Bloco de Esquerda para o encerramento de aterros que não cumprem com o respeito ambiental e com o respeito em relação à saúde pública, que essa é a questão central neste caso.
julgo que o meu tempo será mais do que está ali, mas queria apenas terminar dizendo que todas as informações que nos possam transmitir sobre o aterro da Zambuja e sobre a evolução do aterro seriam úteis, porque de facto é um aterro que prejudica imensamente as populações e o ambiente. E nós não podemos ter um regime em Portugal onde temos vários aterros, nomeadamente o da Zambuja, que vivem neste regime de exceção. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Presidente da Câmara Municipal da Zambuja, Então, muito bom Luís dia. Manuel Álvares de Sousa. Faz favor. Muito bom dia. Também muito obrigado pelo convite que nos fizeram para estarmos aqui. Realmente, o Sr. Deputado tem razão, nós estivemos em Zambuja. Eu tive a oportunidade até de fazer 2 intervenções em relação ao aterro. Vou-lhe tentar responder aqui às suas perguntas. Eu vou ter que mudar aqui. Eu não sei qual é o tempo que tenho. 10 minutos. 10 minutos. Não dá tempo. É o tempo que tem para esta primeira intervenção. Ok. Os maus cheiros continuam, as aves continuam e, portanto, continuam diariamente muitos caminhões ali parqueados e a descarregarem. A partir de ontem não se nota tanto porque também tivemos aqui uma indicação que eles neste momento estão a descarregar em Alenquer, no aterro de Alenquer, passa ali pelo nosso município. Nós ontem tivemos a oportunidade de informarmos a GNR o que estava a passar, porque as nossas populações de Aveiras de Cima e de Casais de Val do Brejo não estavam a receber, e com muita razão, a passagem daqueles caminhões ali no meio da terra. Entretanto, sei que a GNR de Alenquer, que se deslocou lá ao local para falar com os camionistas, porque se eles vêm de Lisboa, saem no carregado, é para Alenquer, façam o seu percurso dentro do município de Alenquer. Não venham prejudicar, porque prejudicados já nós estamos com tanto lixo que nos tem lá deixado. Este é um ponto. Vamos ver a evolução dessa situação. Os resíduos de amianto, também como dizem muito bem, nós também quisemos lá ir fazer uma visita e a porta também nos foi fechada, porque nós, não é da nossa competência, mas nós nomeámos uma comissão, portanto, de técnicos nossos ligados ao ambiente. Mensalmente passariam por lá e fariam-nos relatórios, como nós temos, mas a última vez não deixaram lá ir, diz que nós estávamos a difamar o bom nome da empresa. E, portanto, não sei neste momento como é que as coisas estão a evoluir lá dentro com o amianto. Nós sabemos que foram lá depositados muitas toneladas, enterradas e misturadas com tudo aquilo, e, portanto, a questão do amianto é esta. Auditorias, que nós tenhamos conhecimento, e desde a última vez que falámos com a APA, a CCDR, e também muitos mails trocados já com o IGAMA-OT, não sabemos se têm sido feitas ou não inspeções ao aterro, porque não nos tem chegado, portanto, essa indicação. É natural que o façam, na altura também me disseram que nunca iriam dizer nem datas, nem dias para fazer essas inspeções, mas nós não nos tem chegado nada. A evolução do aterro. A evolução do aterro, nós estamos agora ali com uma situação que também a nossa fiscalização já lá foi, é a questão deles quererem abrir a segunda célula. Portanto, neste momento, é o que tem havido ali assim um bocadinho de desacordo e de desentendimento entre eles e o município. E, portanto, neste momento é aquilo que nós sabemos. Estamos um bocadinho afastados, porque perdemos realmente, a uma certa altura, todo este controle, e aquilo que vimos é que os caminhões continuaram. No outro dia, não sei se viram também, nas notícias, até um vereador, a Presidente da Junta de Freguesia, passaram lá à noite e foram maltratados pelos motoristas, ainda apedrejados, porque pararam e perguntaram-lhes, foram fazer uma pergunta ou duas, mas neste momento é o que está. Com muitas trocas, como eu já disse, nós temos feito com a APA e GAMA-OT, agora há pouco tempo pediram-nos mais uns documentos, e a CCDR. Também este processo, para lhes dizer que estão 2 ou 3 processos a decorrer em tribunal, contra nós, Câmara Municipal, impostos pela empresa, e neste momento é o que se está a passar. Muito bem, Sr. Presidente. Vamos então agora às intervenções dos grupos parlamentares. Tem a palavra o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Deputado João Miguel Nicolau. Faz favor. Muito obrigado. 3 minutos é o tempo que está estabelecido. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Desde já agradecer a presença do Sr. Presidente da Câmara da Zambuja, Dr. Luís Sousa, e o Sr. Vereador Silvino Lúcio aqui na Comissão de Ambiente. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista, obviamente, está preocupado e consciente da necessidade de abordarmos, de debatermos, de esclarecermos tudo o que há para esclarecer neste capítulo dos aterros, até face ao aumento do movimento de importação de resíduos em Portugal, com destino à deposição, e obviamente preocupados com o facto de existirem populações a 300 metros de um aterro, não é? E obviamente isso trará o impacto, o óbvio impacto dos maus cheiros, ainda para mais se a empresa detentora do aterro não tiver os cuidados necessários, as medidas necessárias para minimizar os impactos. Por outro lado, sabemos também que o Governo do Partido Socialista, face também às legítimas preocupações, quer dos autarcas, quer da população, quer dos próprios deputados, quer pelos movimentos de cidadãos, quer pelo aumento de resíduos importados em Portugal, tem tomado uma série de medidas no sentido, por um lado, de objetar a entrada de mais resíduos importados com destino à deposição. Por outro lado, iniciando uma revisão que está em marcha, e julgo que brevemente teremos novidades sobre a revisão legislativa relativamente a resíduos e a deposição em aterros, e por outro lado intensificando um plano de inspeções a todos os aterros do país, porque no fundo isto, como referiu, os caminhões desviam-se de Zambuja, colocam-se num aterro em Ota, bem perto, que é um aterro de resíduos não perigosos, tal e qual como o de Zambuja. Portanto, existe uma série deles pelo país fora e realmente todos têm de facto de ser inspecionados para verificarmos se as medidas as medidas técnicas mais evoluídas estão a ser ou não aplicadas naquela gestão do aterro. E, portanto, tinha aqui umas questões para colocar ao Sr. Presidente. Desde logo, se a quando do licenciamento do aterro o município tinha noção do impacto que o mesmo iria causar e da variedade de tipologias de resíduos que a APA e CCDR iriam autorizar aquele aterro a receber. Por outro lado, existindo contactos da população, como têm sido referidos, se o município informou de imediato as autoridades competentes pela fiscalização e pela inspeção de CCDR e Gamaot no sentido de atuarem, e qual é a percepção que têm dessa atuação destas duas entidades neste processo, quer CCDR, quer Gamaot. Por outro lado, considera que a empresa detentora do aterro tem desenvolvido esforços e implementado todas as medidas existentes para a redução do impacto dos odores provocados pela sua atividade na população vizinha, e tendo a instalação uma licença ambiental válida até maio de 2021, e um plano de exploração, como disse, que está atrasado, tem 3 células, vão na primeira, se há condições para que esta empresa, de facto, prossiga os seus trabalhos com novas células e se há condições para que a licença possa ser renovada para esta instalação. Estou já a terminar. Por último, do seu ponto de vista, de que forma o Partido Socialista, nomeadamente também a Assembleia da República, pode contribuir para a resolução de problemas semelhantes ao que tem em Zambuja e ao enquadramento destes aterros na comunidade em que se insere? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Em nome do Grupo Parlamentar do PSD, tenho a palavra a Sra. Deputada Filipa Roseta. Faz favor. Bom dia a todos, bom dia Sr. Presidente. Também já nos encontramos lá na Zambuja com o nosso vereador Rui Corça. Olá, não me estava a reconhecer. Sim, não, tem sido a voz do PSD no local, relativamente a este assunto e a outros, e também quando nos encontramos com o movimento de oposição ao aterro da Zambuja, também tivemos com esta questão, fomos visitar o aterro à volta, também não nos deixaram entrar, e nós temos há aqui 2 questões, há a questão do funcionamento e há a questão do licenciamento. Sobre a questão do funcionamento, já foram feitas críticas muito graves esta manhã, que recaem sobre a tutela do ambiente, nomeadamente sobre o Ministro do Ambiente, e, portanto, sobre essas não vou questioná-lo a si, porque não é a sua missão. Questionaremos o Ministro do Ambiente, a APA e a CCDR. São críticas muito graves que nós vamos seguir noutro âmbito,
Quanto a si, é relativamente à questão urbanística e ao licenciamento, porque já está na Câmara há muito tempo, não é? Já está na Câmara desde 1998, como vereador, vice-presidente e presidente, e, portanto, acompanhou todo o processo de licenciamento deste aterro da Azambuja. E, portanto, nós queríamos tentar perceber e que nos esclareça o melhor que conseguir como é que acharam que era boa ideia pedirem à CCDRA para porem um aterro a menos de 500 metros das populações. Portanto, está a cerca de 300 metros do abastecimento de água, está em cima do lençol freático e está realmente a menos de 500 metros das populações. E, de facto, com os maus cheiros, independentemente já sabiam ou não da questão do amianto, os maus cheiros já sabia que ia ter lixo orgânico, ia haver maus cheiros e, precisamente, os aterros com lixo orgânico e com maus cheiros são os que estão a criar impacto nas populações, porque era evidente que isto ia acontecer. Portanto, queria que nos explicasse como é que isto aconteceu, como é que isto foi possível, porque, de facto, os aterros que estão em mais polémicas são os que estão perto das populações, porque as câmaras pediram à APS-CCDR para os licenciar. Porque, obviamente, o pedido de licenciamento vem sempre das câmaras. Não é a CCDR-APA que os fazem chegar. Isto é o processo urbanístico por si. Portanto, aqui a Câmara tem uma responsabilidade no processo urbanístico e gostava muito que nos esclarecesse, porque está lá desde 1998, que nos esclarecesse como é que esta licença foi feita. Como é que isto aconteceu, porque é que pediram o interesse público para fazer um aterro, como é que isto tudo aconteceu? Nós ouvimos várias coisas, já falámos com muitas pessoas, mas queremos ter aqui a sua perspectiva. E depois, portanto, isto num sentido histórico do licenciamento urbanístico daquele aterro que recai sobre o Executivo Municipal. Relativamente à licença que está agora atribuída pela CCDR, eu vou-lhe perguntar muito diretamente, isto é uma pergunta só de sim ou não, se o Sr. Presidente acha que a licença que a CCDR emitiu cumpre ou não o PDM que está em vigor, que, portanto, foi aprovado em 1995 e que nunca foi revisto. Está ou não de acordo com o PDM, no seu ponto de vista, como Presidente da Câmara, a licença que a CCDR emitiu e que aprovou, cumpre ou não o PDM? Portanto, este é mesmo só sim ou não. A outra é que eu gostava mesmo que se esclarecesse o histórico. Toda a questão do PIB, que teve um ano e que não foi aprovada, a questão do reconhecimento de interesse público, o histórico que o senhor acompanhou, obviamente, como parte do Executivo durante todo este tempo. Portanto, preocupa-nos muito e queremos realmente sublinhar isto, de facto. Os aterros que estão a ter problemas são precisamente os que estão perto das populações, os que estão a dar mais problemas, porque, obviamente, independentemente da gravíssima questão do amianto, que é outra, que não podia estar misturada com o lixo orgânico, também mas isso aí, lá está, são críticas para o Ministro do Ambiente, como é que eles permitiram que isto acontecesse. Relativamente à questão urbanística, é só mesmo com o lixo orgânico, como é que estes aterros estão tão perto das populações. Temos muita dificuldade em perceber como é que isto aconteceu e, como o senhor foi uma testemunha de todo este processo, agradecemos que nos esclareça. Muito obrigado, Sra. Deputada. Em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, tenho a palavra o Sr. Deputado Nelson Peralta. Faz favor. Obrigado, Sr. Presidente. Bem, Sr. Presidente de Câmara, Sr. Vereador, há uma realidade que parece aqui ser transversal. Eu próprio, enquanto deputado do Bloco de Esquerda e mais elementos do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, tentamos visitar o aterro. O Sr. Presidente de Câmara não consegue visitar o aterro, outros partidos não conseguem visitar o aterro. Este é um problema. Nós não podemos ter atividades que são de serviço público, porque o depósito de resíduos é um serviço tendencialmente público, que são feitas por entidades privadas que são blindadas ao escrutínio e à participação quer popular, por parte da população, quer dos órgãos legitimamente eleitos, do Parlamento e na Câmara Municipal. Achamos que isso é bastante pernicioso e que permite que, obviamente, não haja um acompanhamento diário por parte de atividades democráticas que possam também, de alguma forma, fiscalizar o cumprimento de várias normas. Existe, de facto, um problema urbanístico, no caso concreto deste aterro, como outros aterros no país, como também outras fábricas no país, que são colocadas demasiado próximas da população. Esse é um erro que o Bloco de Esquerda aponta. Foi errado aquele aterro ser construído e o PDM permitir um aterro tão próximo da população. É um erro da responsabilidade da Câmara Municipal, que nós apontamos, e que está no passado. No entanto, neste momento, reconhecemos que a Câmara Municipal, por via dos seus instrumentos de ordenamento do território, não tem o poder para deslocar ou para encerrar aquele aterro. E, portanto, é essencial nós mudarmos de vida do ponto de vista de gestão de resíduos. Nós cada vez mais estamos a depositar mais resíduos em aterro, ainda antes desta crise pandémica, que a crise pandémica provavelmente ainda aumentará a deposição de resíduos em aterro. Vínhamos num caminho de transformar a importação de lixo em um negócio muito lucrativo. Esperemos que não vá avante. E aquilo que nós aqui retemos desta audição, porque esta audição será, obviamente, também para recolher informações, para fazer perguntas
à APA, a Agência Portuguesa do Ambiente, e ao Ministério do Ambiente, que tem neste momento as principais decisões nas suas mãos, aquilo que nós retemos é que há uma blindagem desta empresa em relação aos órgãos democraticamente eleitos e que há um enorme desconhecimento, não por falta de interesse, mas por falta de possibilidade da parte da Câmara Municipal, também já agora da parte deste Parlamento e da parte de todos os deputados e outras pessoas que queiram visitar aquele aterro no exercício das suas funções. E, portanto, esta é uma das primeiras perguntas que faremos, obviamente, ao Ministro do Ambiente e às entidades governamentais, fora as restantes que já aqui abordamos, do tamanho das células, da importação dos resíduos, do impacto concreto do aterro na população da Zambuja e como está a situação da auditoria que foi prometida aos aterros, e não desistimos da proposta do Bloco de Esquerda de encerramento dos aterros que não cumprem com a proteção ambiental e da saúde pública e, já agora, exigir que os aterros tenham uma componente de participação das populações e dos órgãos eleitos, nomeadamente os órgãos locais, mas também o Parlamento, se assim o entender, na sua fiscalização do dia-a-dia. E agradecer as informações e a falta de informação também que aqui nos trouxe, que também é bastante relevante para sabermos como este aterro é gerido. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, a Sra. Deputada Alma Ribeira. Faz favor, Sr. Deputado. Então, boa tarde a todos. A cumprimentar o Sr. Presidente e o Sr. Vereador. Tanto quanto é possível apurar, o aterro da Triasa tem vindo a receber diversas tipologias de resíduos, entre os quais resíduos contendo o ambiente. E, de acordo com a informação prestada pelo Ministério do Ambiente, na sequência de uma pergunta que nós também fizemos sobre esta questão, a intensificação dos incómodos e dos cheiros e as pragas associadas deveu-se a uma intensificação da deposição de resíduos urbanos provenientes do sistema de gestão da Valores Sul durante um período de paragem na incineradora de São João da Talha, tendo estes resíduos sido desviados para deposição no aterro da Triasa. O Ministério do Ambiente responde-nos também que esta entidade foi alvo de contraordenações relacionadas com a operação deficiente deste aterro. Nós fazemos aqui uma consideração. É óbvio que a existência de infraestruturas de gestão e tratamento de resíduos é absolutamente necessária, é fundamental que elas operem em condições adequadas à salvaguarda do ambiente e da qualidade de vida das populações. Contudo, a insistente privatização do setor conduziu a que estas entidades sejam direcionadas mais para a obtenção do lucro do que para o serviço às populações e operam muitas vezes em condições que se podem classificar de sofríveis, com os consequentes impactos negativos para o ambiente, para as populações e para a própria economia do país. Portanto, as questões que lhe colocávamos, sendo que não nos compete à Assembleia da República fiscalizar a atuação das autarquias, é se face aos problemas identificados neste aterro, nomeadamente quanto ao aumento da deposição de resíduos urbanos, possivelmente biodegradáveis, tem a Câmara Municipal da Zambuja conhecimento de algumas medidas que a Triasa tenha tomado para melhorar a operação do aterro. Qual é o ponto de situação neste momento? A situação adversa tem continuado, como aqui também já foi colocado, e, portanto, qual tem sido a percepção das populações relativamente à degradação das condições de vida. Portanto, também já aqui nos colocou que, portanto, a Câmara Municipal de Zambuja não tem tido conhecimento das ações de fiscalização, no entanto, entendemos também que teria importância ser chamada a participar e a acompanhar as ações inspectivas por parte das autoridades de ambiente. E, portanto, a pergunta que aqui deixamos, infelizmente, prevendo a resposta, é se tem participado na construção de uma solução para a situação adversa que a população envolvente esta infraestrutura tem enfrentado e se a Triasa tem disponibilizado esforços no sentido de minorar os impactos ou corrigir estas deficiências. E, portanto, que medidas é que para outros fóruns a Câmara Municipal da Zambuja entende serem necessárias para minimizar os impactos negativos verificados. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Tenho agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar dos Verdes, a Sra. Deputada Mariana Silva. Faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Agradecer a presença do Sr. Presidente e do Sr. Vereador aqui na Comissão para nos responder a algumas questões e trazer alguma informação importante também para percebermos que caminho dar a este assunto do aterro da Zambuja. Os Verdes visitaram a Zambuja no dia 2 de dezembro e fomos recebidos pelo Sr. Presidente e pelo Sr. Vereador, e na altura também falamos sobre este assunto. E fiquei com a ideia que a Câmara teria feito ou teria pedido uma fiscalização ao aterro. Não sei se é correto aquilo que estou a dizer, mas gostaria que me elucidassem sobre esta dúvida que me ficou acerca da intervenção e da preocupação da Câmara junto com sobre este problema, que já na altura a população demonstrava desagrado e que até penso que teria passado na televisão, em algum canal, esta discussão e este problema à volta do aterro. E por isso, depois desta visita, a 2 de janeiro, os Verdes consideraram também ser importante perguntar ao Ministério do Ambiente sobre a deposição de amianto ou não neste aterro. Estamos a 13 de maio e ainda não nos foi respondido, o Ministério do Ambiente ainda não nos respondeu sobre esta questão. Como sabemos, o amianto é um parente pobre e de governo em governo ficamos sempre sem saber muito bem quais são as decisões e de que forma é que se pode realmente tratar este resíduo de forma diferente. E já que o Governo não nos respondeu, também deixar esta pergunta, se me conseguem responder, se têm conhecimento ou não, se é depositado amianto e em que condições neste mesmo aterro. E por último, eu sei que não cabe à Câmara Municipal decidir se fecha ou se não fecha, não é, o aterro, não é? Por isso pode ter uma opinião sobre isso, mas gostaríamos de saber e de tentar perceber que diligências tem feito a autarquia junto das entidades competentes relativamente a esta matéria, quer ao alargamento do aterro, quer a um possível encerramento, e que garantia lhe têm dado as entidades das devidas condições de funcionamento de forma a não lesar a saúde pública e o ambiente. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Esgotadas que estão as intervenções dos diferentes grupos parlamentares, passo a palavra novamente ao Sr. Presidente da Câmara, que tem um período de tempo de 10 minutos, mas queria também dizer-lhe que, naturalmente, todo um conjunto de audiências e de audições que estavam agendadas anterior a esta pandemia, estão hoje a ser reagendadas. O Parlamento não fechou, continua em funcionamento, mas os trabalhos de comissões foram suspensos e, por isso, a necessidade de fazer um reagendamento. A audição de hoje com a Câmara Municipal da Zambuja tem a ver também com um facto que para nós, enquanto Comissão, foi determinante para este período de tempo, que é o facto de que na próxima semana, mais propriamente na próxima quarta-feira, 2 a 8 dias, temos uma audição com o Sr. Ministro do Ambiente e por isso é todo importante recolher um conjunto de informações de diferentes entidades que possam sustentar algumas questões que os partidos entendam por bem colocar ao Sr. Ministro. E por isso é a razão de termos agendado para hoje esta mesma audição. E por isso passo-lhe a palavra ao Sr. Presidente por um período de tempo de 10 minutos para responder e expor as questões que muito bem entender. Ora, muito bem. Não sei se vou conseguir responder a todas as perguntas que me foram feitas, porque seria mais fácil, se calhar, ouvir cada um dos senhores deputados e poder-lhes responder logo de imediato. Com certeza que nenhuma ficaria para trás. Eu, de qualquer das maneiras, fui tomando aqui nota e vou fazer os possíveis para poder responder. Não sei se depois, caso eu não vá responder alguma, que me queiram fazer novamente a pergunta, não sei como é que poderá aqui funcionar esta comissão. Então, portanto, já falei com o Sr. Vereador do PS, agora já foi. Tenho que lhe dar mais alguma resposta também? A sua intervenção? É que eu perdi-me. Sim. Está bem. Pronto, dizer-vos, sim, senhora, que os 300 metros das casas realmente está lá, isto há cerca de não muito tempo, é que se começou a gerar toda esta barafunda, digamos assim, dos maus cheiros
e das avezinhas lá todas à volta. E porquê? Porque, como foi também já aqui dito, nós tivemos aqui um período em que a Valor Sul, onde nós vamos, portanto, visitar também estes resíduos, nós, Câmara Municipal, e ela recebe de muitos operadores, acho que teve um problema qualquer lá e que houve muitos operadores que eles deixaram de receber os seus resíduos e eles tiveram que procurar. Procuraram a Zambuja, se calhar por ser mais perto de Lisboa. E nós viemos a saber que alguns dos resíduos que eles lá estavam a depositar, e daí os maus cheiros, e daí aquela empestação de gaivotas, porque estavam a receber da TAP. Ora bem, nós sabemos quando andamos de avião o que é que nos dão para comer e o que é que vai para o caixotezinho, não é? Porque até ali aquilo era praticamente só plásticos e as gaivotas não comem plástico. E, portanto, houve uma vez ou duas, assim, algum mau cheiro, em que nós também lá nos deslocámos, fizemos sentir, portanto, ao responsável da lixeiro que estava a passar, e eles naquela altura até fizeram uma cobertura de terra vegetal por cima para que estes cheiros pudessem não ser tão sentidos ali na zona. Nós temos informado todas o licenciamento. Sim, o licenciamento também, como aqui já foi dito e que perguntou, nós, Câmara Municipal, há aqui duas situações. E fui eu que autorizei, que tenho a área de urbanismo, e segundo diz a lei, tudo aquilo que eu tenho as informações, foi para eles fazerem, digamos, recomporem a parte que já existia antigamente, quando aquilo funcionava de uma outra forma, onde tinham os escritórios, onde tinham armazéns, e, portanto, a Câmara é uma licença de urbanismo. Como um de nós, quando quer fazer uma casa, tem que meter à Câmara Municipal, os técnicos dão os seus pareceres, está tudo ok, e, portanto, isso eu autorizei. Até que, posso-vos dizer que tenho tido muito cuidado, já há alguns anos que depois de tudo isto, de pedir alguns pareceres a gabinetes de advogado que nos têm acompanhado nesta situação. Eu, Presidente da Câmara, autorizei essa licença para iniciar as obras nos escritórios e naquela parte. Quanto ao resto, um bocadinho mais atrás, quanto ao resto, não é a Câmara que licencia para o aterro, o funcionamento do aterro. Nós temos documentos, eu tenho aqui alguns, e se os senhores precisarem de cópias, eu darei, em que diz mesmo, foi a CCDR, com parceiros da APA a dizer que autoriza, e GAMOTES, portanto, essas entidades. Agora, vamos um bocadinho, é o seguinte, nós, Câmara Municipal, na altura, para que isto pudesse ali ser instalado por causa do PDM, foi realmente autorizado, foi aprovado o interesse público. Mas que depois, mais tarde, eu peço ao vereador que me ajude, em 2013, houve uma alteração a tudo isto e à lei, e, portanto, isso também aí deixou de poder existir. Mas nós, na altura, isso foi aprovado. Portanto, a Câmara Municipal autorizou, aprovou o interesse público municipal para que aquilo ali se pudesse instalar. E depois nós não somos nós que dali fazemos mais nada, como também aqui foi dito, nós não temos autorização para fechar, nem para fazer absolutamente mais nada. Aquilo que nós temos vindo a debater com eles, e que é mais um processo que está em tribunal, não sei como é que vai isto terminar, é que eles pediram-nos para fazermos a alteração do calendário, para a abertura das células. E nós, todos os grupos políticos que estão na Câmara Municipal, fizemos uma reunião e achámos que não, fomos unânimes em dizer e em aprovarmos uma proposta na reunião de Câmara, que não autorizávamos que fosse revista ou alterada o calendário para abrirem as outras células. Isto tem andado aqui um bocadinho para trás e para a frente, sabemos que é mais um processo que está em tribunal, vamos ver o que é que o tribunal vai dizer. Mas, como digo, CCDRs e GAMOTES, também posso dizer que nós temos tido reclamações da população, nós temos tido reclamações daquele grupo que a senhora deputada referiu e também teve a oportunidade de os ouvir na Câmara Municipal. Todas essas reclamações nós enviamos logo diretamente para as entidades competentes. E GAMOTE, APA, CCDR, tudo logo. Também para vos dizer que nós, logo no início desta contestação, eu e o vereador Silvino, pedimos uma reunião à senhora Secretária de Estado do Ambiente, onde nos foi dito que, sim senhora, nós temos o processo em cima da mesa, andamos a acompanhar de muito perto, e lá pôs em cima da mesa algumas considerações, uma delas que o Governo estaria a tratar até para as autorizações que tinham dado para receber aqueles resíduos que a partir dali, ou de uns dias a seguir,
que, portanto, isso iria ser cancelado, mas que não impedia que aquilo que estava autorizado pudesse continuar a ser recebido nestes aterros. E, portanto, o que é que eu vos posso agora aqui ajudar a dizer mais? E nós, como digo, não autorizámos a abertura de mais celas. Nós agora até também temos mais um gabinete de advogados que estava a tratar um só e achámos que deveríamos de arranjar um outro, portanto, é onde estamos a encaminhar toda esta documentação. Para quê? Para ver se conseguimos aqui arranjar qualquer coisa de palpável, para que se possa... Nós sabemos que o fechar vai ser impossível já, mas a renovação da licença em maio de 2021 poderá estar em cima da mesa e é isso que nós neste momento estamos a fazer força para que isso aconteça. Mas, digo-vos com sinceridade, temos que arranjar aqui argumentos muito válidos, porque Igamaote diz sim senhora, está tudo muito bem. APA diz sim senhora, está tudo muito bem. CCDR, eu também já lá fui pessoalmente a uma reunião, vão lá à inspeção, sim senhora, tudo muito bem. Nós acompanhámos uma inspeção, o vereador Silvino e alguns vereadores também do seu partido, por exemplo, do PSD, em que nós achamos que não é assim que se fazem as inspeções. Eu não fui, não é com uns papelinhos debaixo do braço, nem com os botins calçados, nem com um fato de macaco, é pelo alcatrão à volta, vamos olhando. Não, deveriam vestir, calçar as galochas, desculpem a expressão, irem lá dentro, ver onde é que estava, porque nós temos contestado muito o amianto. E então, eu tenho aqui uma fotografia, nesse dia eles sabiam que, portanto, que lá íamos, realmente está lá uma placazinha a dizer amianto, mas depois a partir daí, na sessão de eventos, as gaivotas, a placa desapareceu. Por isso, nós estamos à espera que o Gamaote, também já nos pediu mais uma documentação, que nos disse que iria lá fazer uma inspeção, mas eu ainda perguntei, então, quando? Não dizemos porque isto vai ser surpresa. Mas não sei que surpresa tal que até hoje ainda não tivemos resultados dessa inspeção. Continua realmente ao amianto e é aquilo que nos preocupa lá. Temos fotografias até daqueles pacotes que vinham de Itália, todos cheios de tudo isso, depois punham para lá e andavam lá uma máquina a triturar aquelas situações todas. Depois, visitar o aterro, como o Sr. Deputado do Bloco de Esquerda dizia, continuamos com a mesma situação. Ainda há dias eu pedi, nesse grupo que nós temos lá na Câmara, de técnicos para irem fazer mais uma visita, foi logo dito que não, senhora, porque nós estamos a difamar o bom nome da empresa. Foi assim precisamente. Não deixavam lá ir porque estamos a difamar o bom nome da empresa. Não sei porque é que estamos a difamar o bom nome da empresa. Portanto, estamos agora a ver se conseguimos que eles nos dêem autorização para podermos lá ir fazer essa visita, porque no fundo não, é uma visita que nós dizemos, porque inspeção não temos legalidade para isso. Depois, o amianto, perguntando também, continua, agora neste momento, desde que nós não andamos a visitar, não sabemos ao certo se continua ou não, como vos disse. Eles têm aqui uma outra situação, é que aumentaram as barreiras muito altas por cima das telas onde tinham, para poderem receber mais resíduos para lá para dentro, e nós também perguntamos, se vier uma enxurrada, como é que a chuva vai aguentar aquele talude, digamos assim, que eles têm estado a fazer por cima onde fizeram a tela, não é? Ainda andamos a conversar nisso, se vierem um temporal grande, com aquele peso, com certeza que viremos apanhá-lo na Estrada Nacional 3. Portanto, isto são tudo coisas que nos estão a preocupar, são tudo coisas que nós estamos a enviar para este novo gabinete que nos está a apoiar, e a nossa preocupação é essa. Mas depois, se calhar, os senhores também dirão assim, até porque é que vocês autorizaram o interesse público municipal? Autorizámos porque todos nós estávamos confiantes e, como diz a senhora deputada da PSD, eu realmente estou há 20 anos na Câmara. Eu não era Presidente de Câmara, eu era vereador e, portanto, eu teria, como os senhores em todos os partidos, acompanham o líder, digamos assim. Eu tinha um Presidente de Câmara, eu era vereador, e acompanhávamos e conversávamos. E posso-vos dizer o seguinte, eu fui a Leiria visitar um aterro deles, na altura, verifiquei, e disse que, se é uma coisa assim igual a esta, não há problemas em ser na Zambuja. E por isso eu votei a favor, só que digo-vos com muita sinceridade. Eu não queria utilizar o termo, pronto, eu se calhar enganei-me, ninguém me enganou, eu se calhar enganei-me. O que é certo é que aquilo que está em Zambuja e aquilo que tem sido feito em Zambuja
não é nada daquilo que eu tive conhecimento e que fui ver a Leiria. Depois, já vos disse a renovação da licença, isso era realmente o que nós queríamos ver. Só queria lembrar, se for possível, ir Já parei? terminando. Não, pode continuar mais um pouco, se ainda tem mais questões para responder, Pronto, mas com a maior brevidade possível. Eu não sei se ficou alguma coisa por responder. É como digo, é difícil estar a escrever tudo. Falei-vos no amianto, falei na fiscalização, Sr. Secretário de Estado, diga a MAOT, ok, as inspeções. Falei na Valor Sul, naquela questão dos orgânicos, também a renovação da licença. Iria-me ficar por aqui, se não respondi a alguma pergunta. Continuo aberto. Creio que foram respondidas as questões todas, pelo menos pelo ar de confirmação que os senhores deputados têm, parece que foi tudo respondido e, por isso, mais uma vez, o agradecimento à participação. Diga, Sr. Deputado, se for uma questão muito objetiva. É aquela do sim ou não, que não sei se me consegue responder só sim ou não. Portanto, considera que a licença atual da CCDR cumpre o PDM? Desculpe, eu não percebi. Considera que a licença atual emitida pela CCDR cumpre o PDM? É só sim ou não? Não sei. Uma coisa muito técnica, se calhar, Olha, mas... Sra. Deputada, eu não consegui perceber e eu tenho um problema de audição. Considera que a licença atual da CCDR cumpre ou não o Plano Diretor Municipal em vigor? Que nunca foi revisto desde 95, não é? Portanto, considera sim ou não? Portanto, é bastante concreta, não é? Ou cumpre ou não cumpre. Estou a perguntar, no vosso entendimento daquilo que sabem, se considera que aquilo que está agora licenciado cumpre o Plano Diretor Municipal. Sim ou não? Se me permite... desculpe, Sr. Presidente. Desculpe, era só... Sim. Uma resposta rápida, mas eu não vou dizer sim ou não. Eu vou... Sim, talvez. Talvez porquê? Porque, como disse já há bocadinho, isto foi considerado de interesse público municipal, ultrapassou todas essas barreiras. Portanto, neste momento, estamos a fazer a revisão do PDM, e, portanto, agora na revisão do PDM é que poderemos legalizar esta situação. O interesse público foi autorizado, aprovado, e, portanto, fez todas estas alterações. Apesar de algumas guerrilhas internas que houve, mas agora só quando... Muito bem, Sr. Presidente e Sr. Vereador, mais uma vez, e em nome da Comissão, os meus agradecimentos pela vossa presença, os meus agradecimentos pelas vossas declarações e pelas intervenções e pelos esclarecimentos que nos prestaram, serão com certeza muito úteis para cada um dos grupos parlamentares quando da audição do Sr. Ministro na próxima semana. E por isso, muito obrigado pela vossa presença e pronto, e nós vamos continuar a reunião com os pontos que ainda estão em agenda. Não sei se tem... Faz favor. Peço desculpa não nos cumprimentarmos, mas como é próprio dos tempos que correm, assim não pode ser, não é? E até já nos ouvimos melhor sem a máscara, naturalmente. E nos vemos melhor. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite que nos fizeram. Dizemos que nós continuamos disponíveis para alguma coisa e alguma... Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado. Eu peço desculpa do tempo que levei, Não, faz mal. mas também é a primeira vez que cá venho. Está dentro do razoável. E hoje aprendi. Agora, olha, quando quiserem...